30 organizações da sociedade civil portuguesa lançaram a PAR, Plataforma de Apoio aos Refugiados, que visa minimizar o impacto da grave crise humana que se vive a nível mundial. Propor a que uma instituição anfitriã acolha uma família de refugiados, que lhe garanta não só o alojamento e a alimentação, mas também o que diz respeito ao acesso à educação, à saúde, ao trabalho e à aprendizagem de português. A plataforma conta com diversas organizações da sociedade civil e entidades ligadas à Igreja Católica, que já manifestou o apoio a esta iniciativa. A Conferência Episcopal, ao manifestar o seu apoio, também conta que a Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, que é exatamente aquela que mais corresponde a esta situação, seja a interlocutora natural em termos de organização e em termos de articulação. Entre as organizações que integram esta plataforma está a ajuda à Igreja que sofre. Nós apoiamos os campos de refugiados que há na Síria, que há no Iraque, que há no Líbano, que há na Jordânia. Apoiamos diretamente os refugiados. Se os apoiamos lá, como agora foi dito na apresentação, também temos que os apoiar cá. Portanto, a nossa missão é estar junto daqueles que sofrem, da Igreja que é perseguida, mas de todas as pessoas, independentemente das suas convicções religiosas, das suas convicções políticas, como foi também aqui dito. Também as instituições particulares de solidariedade social aderem a este esforço numa ação concertada pela CNIS. A CNIS necessariamente tinha que estar, as IPS têm insistido comigo, de facto, para que a CNIS faça algo e a CNIS envolve. A CNIS também criou, para apoiar estas IPS que vão integrar via CNIS a plataforma, a CNIS criou um serviço de apoio de formação, de monitorização, de envolvimento, de ajuda permanente às instituições. Entretanto, a Cáritas Portuguesa já anunciou apoios concretos a esta iniciativa. A parte que fica sobre a gestão da Cáritas Portuguesa relativamente à Operação 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, que fazemos sempre pela ocasião do Advento e do Natal, será já para esta causa. A própria Cáritas, obtida a autorização da Conferência Episcopal, irá canalizar dinheiros que possui para emergências também para esta mesma causa. Do Estado, estas organizações esperam celeridade no acompanhamento dos processos e na concessão do estatuto de refugiado. Quem sai fugido, quem sai sem nada, sem bagagem, às vezes sem documentos, tem condições para pedir este estatuto de refugiado. O que nós percebemos que em Portugal poderá, e na Europa, por esta emergência, nem todos se calhar vão ter este estatuto de refugiado, mas escutando a história das pessoas percebemos se é ou não um caso de emergência humanitária. E, portanto, estamos atentos a estes casos e nesse lado temos que contar com a ajuda do governo português para conceder esse estatuto. À sociedade, o apelo é para que não tenha medo nem fique indiferente. É um desafio de solidariedade a que os portugueses já responderam de forma positiva noutras ocasiões. A apresentação à imprensa contou com a presença de Sabina Karamemedovic, que chegou a Portugal vinda do leste da Europa com o estatuto de refugiada em 1997 e que o país protegeu. Ela própria recordou que, na altura, foi essencial o acolhimento que recebeu de uma família. A comunidade que nos acolheu em Soura foi muito acolhedora, no fundo, foi muito acolhedora. Os meus pais conseguiram encontrar, ou as pessoas ajudaram os meus pais a encontrar trabalho, ajudaram-nos a frequentar, começámos a frequentar a escola. E a partir daí as coisas desenvolvem-se de uma forma natural, não é? As pessoas trabalham, estudam e pronto, apenas num outro país. Uma rede, através do Facebook, do Twitter. A conferência de imprensa foi o momento escolhido para lançar o sítio online da Plataforma de Apoio aos Refugiados, em www.refugiados.pt, que na página principal tem uma frase da escritora Sofia de Melbreiner: "Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar."